Olá, tudo bem? Gente, hoje nós vamos desenhar. Legal, vocês vão gostar. Construção de figuras simétricas no plano cartesiano. A gente vai dar continuidade ao estudo de simetria, só que agora nós vamos fazer o simétrico em relação ao plano cartesiano. Então é desenho puro, tranquilo de fazer e gostoso. Vamos lá. Recordando o plano cartesiano. O plano cartesiano, nós sabemos que tem dois eixos. O eixo X, que é chamado de eixo das abscissas, que é o horizontal. Então, o eixo X é o eixo horizontal, certo? Depois, eixo Y, ou chamado eixo das ordenadas, e ele é o vertical. Eixo Y, eixo Y. Juntos, eles formam o par ordenado ou coordenadas cartesianas. Então, o que são as coordenadas? É o par ordenado XY, certo? Bom, isso tudo vocês já sabem, nós já estudamos plano cartesiano. O que nós vamos ver hoje é a simetria axial. Lembrando que axial vem de haste, e haste, no nosso caso, são os eixos X e o eixo Y. A primeira simetria que nós vamos ver é em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo X, tá? Então isso que é importante. Nós vamos olhar em relação ao X. Então eu quero que vocês agora analisem essa figura comigo. O exercício pede construir a figura simétrica ao polígono ABCD, então ABCD, em relação ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X. Então vamos ver o que aconteceu. Ela já está construída. Nós vamos analisar para entender como foi feita essa construção. Então observem aqui. Vamos ver as coordenadas. O que são as coordenadas? O par ordenado que forma cada vértice do polígono. Aqui é uma repetição, estão vendo? Então, considerando quem é A, ele está aqui na parte de cima. O simétrico é esse aqui, ó, que está aqui embaixo, tá? Então, A é formado por 1 para X e 4 para Y. Lembrando que a gente não pode mudar a posição. Então, 1 para X, 4 para Y. B, 3 para X, 5 para Y. 3 e 5. O C, 5 para X, 1 para Y. E o D por 1 para X e 1 para Y, ok? Vamos ver o que aconteceu com o A', B', C' e D'. O que são o linha? Significa simetria. Então, é o que está copiando o A, vai chamar de A'. Copia o B, B'. Então, vamos ver. O A era 1 e 4. O A', 1 e menos 4. 1 e menos 4. B', ele era 3 e 5. Aqui ele é 3 e menos 5. O C, ele era 5 e 1. Aqui ele é 5 e menos 1. E o D', ele era 1 e 1. Aqui ele é 1 e menos 1. Ok? Agora eu quero que vocês analisem comigo. O que aconteceu com o par ordenado? Houve alteração? Ou ficou igual? Houve alteração. A alteração ocorreu em quem? No X ou no Y? Então vejam. 1, 3, 5 e 1. São os X desses pares ordenados aqui. O que aconteceu com a simétrica? 1, 3, 5 e 1. Ou seja, o X permaneceu igual. X. Então, os valores dos vértices das abscissas, que são X, o que aconteceu? Manteve iguais. Ok? Vamos ver o que acontece com o Y. Então, aqui era o X, aqui é o Y. O Y era 4, ficou menos 4. 5, menos 5. 1, menos 1. 1, menos 1.
Ou seja, o que 1 e menos 1 são? São opostos. Então, nós vamos dizer que o eixo das ordenadas, no caso, as ordenadas y, não é o eixo, é o y do par ordenado, eles ficaram opostos. Certo? Então, quando nós quisermos fazer uma reflexão ou uma simetria, que é a mesma coisa, em relação ao eixo das abscissas, nós vamos manter o x igual e vamos fazer o oposto das ordenadas. Isso, quando nós fizermos isso, a figura ficará simétrica em relação ao eixo x, ok? Então, se você quer x, mantém o x e faz o oposto para o y, ok? Vamos agora testar. Então, nós vamos fazer aqui um teste, ver se a gente entendeu. Vamos ver. Construir a figura simétrica ao heptágono. O que é um heptágono? 7 lados. Ao heptágono A, B, C, D, E, F, G em relação ao eixo das abscissas. Lembrando que abscissas é o eixo X. E o que a gente aprendeu agorinha, que quando nós queremos em relação ao eixo das abscissas, a gente faz o quê? Mantém X. Mantém X e faz o quê? Oposto para Y, ok? Então vamos lá. Coordenadas, o que são mesmo? São os pares ordenados x e y. Então vamos primeiramente ver quem é o par ordenado do vértice A. A, ele é menos 1 e 5. Então, ó, menos 1 e 5. Quem é B? É menos 3 e 3. Quem é C? Menos 1 e 2. Quem é o D? Menos 3 e 2. Quem é o E? Menos 2 e 1. Quem é o F? Menos 4 e 1. E quem é o G? Menos 5 e 4. Menos 5 para X, 4 para Y. Lembrando que é primeiro X, depois o Y. Nós já sabemos que se nós queremos em relação à abscissa, a simetria, o que a gente deve fazer? Manter o X e fazer o oposto de Y. Então, anota. Menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 2, menos 4 e menos 5. Mantivemos. O que a gente vai fazer? Para o Y, nós vamos colocar oposto. Oposto é sinal contrário, mesmo valor numérico. Então, 5, menos 5. 3, menos 3. 2, menos 2. 2, menos 2. 1, menos 1. 1, menos 1. 4, menos 4. Ok? Vamos testar agora, ver se isso vai dar certo? Então, a primeira é essa, que foi dada. E essa aqui é a simétrica. Então, menos 1 e menos 5. Menos 1, menos 5. Não esquece de anotar que é o seu A', ok? B, menos 3 e menos 3. Menos 3 e menos 3. Aqui. Ele é o seu B', ok? B'. Então, coloca aqui, B'. Agora, o C, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2. É o C'. D', menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2. É o D'. Agora, o E, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. É o E'. F', menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1. É o F'. E o último G, menos 5 e menos 4. Menos 5 e menos 4. Aqui, ó, menos 5 e menos 4, que é o G'. Agora você vai unir. Veja se ele está unido em ordem alfabética. No nosso caso, ó,
A com B, B com C, C com D, D com E com F, F com G e finaliza fechando a figura de novo. Então, está em ordem alfabética. A com B. Então, eu vou aqui, ó. A com B, B com C, C com D, D com E com F, F com G e G fecha novamente, porque o polígono tem que ser fechado, né? G com A. Agora, analisa a figura. Ficou simétrica em relação ao eixo X, ok? Que é o eixo das abscissas. E esse é o eixo das ordenadas, eixo Y. Compreenderam? Então, beleza, façam aí as atividades sobre isso. Agora, nós vamos dar continuidade. Nós vamos ver a reflexão, ou seja, a simetria em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo Y. Gente, pensem um pouquinho. Se em relação ao eixo das abscissas ele mantinha o X, então em relação ao eixo das ordenadas, o que será que vai acontecer? Vamos analisar? Vamos analisar então essas coordenadas que formam o polígono abaixo, esse polígono aqui, certo? Vamos ver qual é o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Aliás, é um pentágono, certo? Eu ia falar hexágono. É um pentágono, 5 lados. Então vamos lá. Se ele tem 5 lados, ele tem 5 vértices, ele tem 5 ângulos, ok? Então vamos fazer o pentágono. Primeira coisa que a gente vai fazer para analisar ele. Esse é a figura dada e essa é a simétrica dela. Então quem é o A? O A para X é menos 4 e para Y é menos 3. Menos 4 e menos 3. B, menos 2 para X, menos 1 para Y. O C está aqui, ó. Menos 2 para X, menos 6 para Y. O D, menos 7 para X e menos 6 para Y. E o E, menos 3 para X e menos 4 para Y. Ok? Essa é a figura dada. E essa é o simétrico dela em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo Y, porque esse da horizontal é o eixo X. Ordenada Y. Vamos ver o que aconteceu agora. Esquece dessa figura, esquece do que você anotou e vamos analisar aqui. A linha 4 e menos 3. 4 para X, menos 3 para Y. B', 2 para X, menos 1 para Y. C', 2 para X e menos 6 para Y. D', 7 para X e menos 6 para Y. E', esse aqui, 3 para X e menos 4 para Y. Vamos analisar. Menos 4, primeiro vou analisar o X, tá? Ó. X com X. Menos 4, 4, oposto. Menos 2, 2, oposto. Menos 2, 2, oposto. Menos 7, 7, opostos. Menos 3 e 3, opostos. Então, o que eu vou dizer? Que o X, que é a abscissa, o que aconteceu com a abscissa? Elas ficaram opostas. E vamos ver agora o que acontece com o Y. Y. Menos 3, menos 3. Menos 1, menos 1. Menos 6, menos 6. Menos 6, menos 6. Menos 4, menos 4. O que aconteceu com as ordenadas, que são o Y no par ordenado? O que aconteceu? Ficaram iguais. Então, quando eu tenho reflexão ou simetria em relação ao eixo das ordenadas, eu vou manter as ordenadas, que são o Y, que é o igual, e vou
fazer o oposto para a abscissa, que é o x, ok? Então, o que nós vamos dizer? Que quando isso ocorrer, nós temos figuras simétricas em relação ao eixo y, ou seja, em relação ao eixo das ordenadas, ok? Compreender? Então, simples. Se eu quero em relação ao eixo x, eu mantenho x. Se eu quero em relação ao eixo y, eu mantenho y. Vamos fazer aqui a construção? Construir a figura simétrica, vejam que eu trouxe a mesma que a gente fez antes, para a gente perceber o que vai acontecer com uma e o que vai acontecer com a outra. Olha aqui, ó. Antes era em relação ao eixo das abscissas e ela ficou aqui. Agora eu quero em relação ao eixo das ordenadas. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, nós sabemos que com relação ao eixo das ordenadas, as coordenadas. O que é coordenada? É o par ordenado x e y. O que a gente faz com o x? O x fica opostas e o y fica iguais ou mantém. Ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver quem são os pontos. A figura dada. A é -1 e 5. -1 e 5. O B é -3 e 3. O C, -1 e 2. O D, -3 e 2. O E, -2 e 1. O F, -4 e 1. E o G, -5 e 4. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer em relação ao eixo das ordenadas. Então, em relação ao y. O y é esse eixo. E esse é o eixo x. Ok? Então, nós vamos manter o y e vamos fazer o oposto para x. Então, manter y. Vou já copiar os y, certo? Vou colocar todos eles bonitinho aqui. Y é quem? É o segundo. Então, 5, 3, 2, 2, 1, 1 e 4. Quem é o oposto? É o x. Então, -1 mais 1. -3, 3. -1, 1. -3, 3. -2, 2. -4, 4. -5, 5. Oposto, sinais contrários, números iguais. Agora, teremos que desenhar. Então, vamos lá. Pegando régua, tá? A gente não pode ter preguiça. Tem que ser com régua, bonitinho. Então, vamos lá. Ponto A, 1 e 5. 1 aqui, 5 aqui. E escreve, que ele é o seu A'. B', 3 e 3. 3 e 3. Aqui, ó. Para marcar o ponto, se você quiser eles seguindo com a régua, ok. Eu me refiro a unir eles, tem que ser com régua, tá? 3 e 3. Quando é uma malha quadriculada, você pode ir pela própria linha do quadradinho, então nesse momento dispensa a régua. Então aqui, B'. C, 1 e 2. 1 e 2. Aqui é o ponto C'. D, 3 e 2. 3 e 2. É o D'. 3 e 2. E, 2 e 1. 2 e 1. Aqui, ponto E'. E agora, F, 4 e 1. Aqui, ponto F'. E o G, 5 e 4. 5 e 4. Aqui, o ponto G'. Agora, veja se está em ordem alfabética também, porque às vezes pode não estar, tá? Então, A com B, B com C, C com D, D com E com F, F com G e G fecha com A. Então, vamos lá. A com B. Então, vamos unir. A une com B. B une com C. C une com D. D une com E. E com F. F com G. E G tem que fechar, porque polígono é uma figura fechada. G com A.
Ok? Então, observe, o desenho ficou simétrico, como se estivesse num espelho, e o espelho é o nosso eixo Y. Agora, olhem o anterior. O anterior era em relação ao eixo X. Então, ó, quando foi em relação ao Y, ele ficou aqui. Quando foi em relação ao X, ele ficou aqui embaixo. Então, são posições diferentes. Aqui em relação ao eixo Y e aqui em relação ao eixo X. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Boas atividades para vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!